Integrantes da base do governo Lula criticaram, olha só, integrantes da base, não estou falando que é oposição, não estou falando que são os bolsonaristas, não, integrantes da base do governo Lula criticaram o posicionamento do governo federal em relação à crise lá na Venezuela. A ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, afirmou em uma entrevista no Metrópolis que a Venezuela não é uma democracia. Quer dizer, ela falando óbvio. Já o presidente do PSB, Carlos Siqueira, PSB, partido do Geraldo Alckmin, que é vice do Lula, disse há pouco para mim, em uma conversa rápida por telefone, que esse posicionamento da Marina, que ele concorda com esse posicionamento da Marina. E olha que Siqueira não bate muito com a Marina já faz um bom tempo, né? Até hoje o Siqueira ele guarda um certo rancor da ministra por conta das eleições de 2014, do governo Lula de 2014. Matheus, solta por gentileza a sonora com o Carlos Siqueira. Veja, a situação de governo é uma coisa. Eu não sou do governo, eu sou de um partido que apoia o governo, que tem um vice. Agora, a posição do partido é uma posição que não surpreende ninguém, porque há muito tempo nós já consideramos a Venezuela um regime autoritário, uma ditadura, e, portanto, não se pode esperar de uma ditadura uma eleição livre, transparente, democrática. Isso é impossível em qualquer ditadura do mundo. As eleições sempre são restritivas de liberdade, ocorrem num ambiente de restrição de liberdades que o resultado nunca reflete o da população. Agora, o que o governo vai fazer, o que o governo se vai reconhecer, se não vai. Os governos, o Brasil tem que se relacionar com todos os governos, independente do tipo de regime que tem, por questões diplomáticas e por questões comerciais. Isso é uma coisa. Outra coisa é reconhecer as eleições. Eu acho que o governo, não cabe ao governo reconhecer ou deixar de reconhecer eleições. Cabe ao governo, pode opinar, essas eleições não são limpas e tudo mais, mas vou continuar me relacionando, porque o país tem relações com o país de toda a natureza, e deve ter, tanto autoritários como nós. E acho que deve continuar tendo suas relações comerciais e diplomáticas com a Venezuela, como tem com muitos outros países autoritários, né? Agora, isso é uma coisa. Vamos ver agora, o que é que o governo vai fazer? Isso é o problema do governo que tem que decidir. Não sou eu que vou dizer o que ele tem que fazer. Eu digo que nós pensamos sobre isso, o PSB. Já expressei isso claramente desde ontem na imprensa. Thaís Siqueira falando que, olha, que para ele realmente o que temos na Venezuela, o que há na Venezuela não é uma democracia. O fato, pode deixar o Duda na tela, deixa a tela dividida, ô Matheus, porque o fato é que o próprio presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, ele não tem facilitado a vida dele, tá? Em um pronunciamento ocorrido nessa semana, ele disse com todas as letras, ele chamou com todas as letras de covardes os líderes da oposição. Vamos acompanhar nesse VT que foi legendado pelo nosso Felipe Moura Brasil. Si ellos son capaces de hacer esto, ¿qué no son capaces de hacer con la ciudadanía y con el pueblo? Bueno, y vimos ayer cómo golpeaban gente en la calle, cómo le queman el carro a un pobre trabajador, a un hombre humilde, cómo le queman el prendimiento a una familia, inclusive a una muchacha que venía marchando con ellos. ¿Es eso protesta, señor González Urrutia? ¡Responda, cobarde! ¡Responda, cobarde! Tiene que haber justicia en este país. Tiene que haber justicia. La justicia es el camino de la paz. Y no descansaré hasta que haya justicia, constitución, respeto a la constitución. Y Venezuela vencerá a estos fascinerosos, Venezuela vencerá a estos criminales y terroristas, y Venezuela tendrá paz, tranquilidad y trabajo, mucho trabajo y crescimento. Meu caro Duda, como eu sei que você não é covarde e nem foge da raia, o Maduro não tem facilitado e olha, e tudo que a gente não tem na Venezuela é uma democracia e a situação está ficando cada vez pior para o Maduro, não é isso, meu querido? É isso, Maduro é um ditador que ameaça, essa fala dele aí, a gente fica até meio com medo, né? Ele fala, seus covardes, né? Ele ameaça ir para cima
E não é só ameaça, o Maduro detém o comando das forças policiais, dos militares, ele tem um aparato de tortura de opositores, tem mais de 300 presos políticos na Venezuela. Então, não é só que o Maduro prometeu ou ameaçou um banho de sangue, uma guerra civil. Ele é a pessoa que faz essas coisas na Venezuela, já vinha fazendo, e agora o que ele está fazendo é escalando, né? Acho que já são 17 mortos. Achei muito interessante esse depoimento que você colocou do Siqueira, do PSB, Wilson, porque mostra que, no atual estado das coisas, dizer que a Venezuela é uma democracia, que Maduro é um presidente, que, olha só, de repente essas eleições até que foram corretas, basta só mostrar as atas, e aí, de repente, se tiver, né, alguma disparidade, olha, isso se resolve na justiça. Falar esse tipo de coisa gera um custo enorme. E é por isso que a gente tem políticos, você citou a Marina, mostrou esse áudio do Siqueira, nós temos políticos até de esquerda no Brasil que não entram nessa, né? Eu estou fazendo uma referência aqui indireta ao que o Lula falou, acho que foi ontem, não, terça-feira, né, para a TV Centro-América, uma coisa assim, que o Lula fala, não, vamos ver, manda lá para a justiça para decidir, tem essa esperança de que o Maduro vai mandar a ata, mas que nada, o Maduro, se ele mostrar as atas, ele mostra que ele perdeu, perdeu, ele vai ter que ir embora, e ele não quer fazer isso, ele está se aferrando ao cargo da maneira que pode. Então, assim, manter essa postura de fazer um cafuné no Maduro gera um custo enorme, que ninguém no Brasil, em sã consciência, nenhum político, nenhum partido, quer pagar por esse custo tão alto. Até o PSOL, né, que é um partido ideologicamente muito mais próximo da ditadura venezuelana, o partido do Guilherme Boulos, aqui candidato em São Paulo, você vê que o Boulos está evitando falar no assunto, porque tem eleição municipal esse ano, então ninguém pode correr esse tipo de risco, né? O político que quer aí ser eleito ou renovar o mandato mais para frente, não entra nessas ladainhas, né? Também a gente divulgou aqui exclusividade, ou vamos dizer, divulgamos em primeira mão uma pesquisa do Real Time Big Data. 73% dos brasileiros discordam das frases do Lula. 73% acham que a eleição foi ilegítima. E tem um dado lá que 79% diz que a Venezuela é uma ditadura. Então, é isso que está acontecendo. É um ditador atacando o próprio povo, fraudando a eleição, querendo ficar mais 6 anos de maneira totalmente ilegítima. E aí eu acho que, além do Lula lá, ninguém quer discordar disso daí, porque isso é ir contra todo o resto, né? É ir contra a população brasileira, é ir contra os analistas, a imprensa brasileira, e é ir contra o bom senso também.